Espaço da Mente. Olá a todos, é uma alegria tê-los aqui. Eu sou Adriana Monteiro, do Espaço da Mente, e hoje nós vamos ter a oportunidade única de assistir a uma entrevista com o Dr. Ignacio Harero, que é treinador de treinadores de MDR do México, que vai ser entrevistado por André Monteiro, que é o nosso treinador de treinadores de MDR do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Agora nós estamos também direto no Facebook. E agora eu chamo o professor André Monteiro. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vinda a todas e todos a nosso espaço, a este espaço para podermos conversar um pouco mais com o Dr. Ignacio Harero, para podermos falar um pouco mais com o Dr. Ignacio Harero e podemos entender um pouco mais sobre... aí está o Dr. Ignacio Harero, bem-vindo, bem-vindo. E é um prazer tê-lo aqui conosco para falarmos um pouco mais sobre a ideia de um treinamento sobre o assist remoto. Dr. Ignacio tem uma trajetória grande, é um pioneiro na parte de ajuda humanitária e de trabalho com grupos em EMDR. Dr. Ignacio Harero tem um percurso, un trayecto muy largo en ayuda humanitaria. Es un pionero tanto en términos de intervención humanitaria cuanto también en intervención con grupos. Y vamos a hablar un poco más con él sobre estos detalles de este nuevo protocolo que es el Assist Remoto. Vamos a falar um pouco mais sobre o tema do Assist Remoto, que é um novo protocolo que permite a intervenção com pessoas à distância. Ok? Muchas gracias, Dr. Ignacio Harero. Bem-vindo. Muchas gracias, André y Adriana, por esta invitación. Muito bem. Eu vou perguntar primeiro para o Dr. Ignacio se ele podia nos falar um pouco sobre a história profissional e o que o levou a desenvolver esse protocolo do Acute Stress Syndrome Stabilization, o Assist Remoto. Poderia platicar-nos um pouco acerca de sua história profissional que o levou a desenvolver o Acute Stress Syndrome Stabilization, o Assist Remoto? Con mucho gusto, André. Mi historia como profesional de la salud mental trabajando en campo después de desastres naturales o provocados por el hombre comenzó en 1998. Minha história como profissional da saúde mental, trabalhando em campo após desastres naturais ou provocados pelo homem, começou em 1998. Mi esposa Lucina Artigas y yo somos los pioneros mundiales de la aplicación de la terapia MDR en formato grupal. Minha esposa Lucina Artigas e eu somos os pioneiros mundiais da aplicação da terapia EMDR em formato grupal. Lucina Artigas es la creadora del abrazo de la mariposa que se usa en todo el mundo desde 1998. Lucina Artigas foi quem criou o abraço da borboleta e que é utilizado no mundo inteiro desde 1998. Todos nuestros protocolos han nacido durante nuestro trabajo de campo. Todos os nossos protocolos nasceram desse nosso trabalho em campo. El protocolo grupal e integrativo con terapia MDR y el protocolo individual de MDR para incidentes críticos recientes y estrés traumático continuado
son los protocolos con más investigación en el campo de la intervención temprana y del estrés traumático continuado con terapia EMDR, acumulando 35 publicaciones al día de hoy. O protocolo grupal e integrativo com terapia MDR, ou MDR e GTP, e o protocolo individual de MDR para incidentes críticos recentes e estresse traumático continuado, ou MDR-PRECI, são os protocolos com mais pesquisa no campo da intervenção precoce e do estresse traumático continuado com terapia MDR, acumulando 35 publicações até o dia de hoje. E, Dr. Harero, por que desenvolveu o Assist Remoto? Em que ele se diferencia de outros protocolos que já foram desenvolvidos? ¿Por qué desarrolló el Assist Remoto? ¿En qué se diferencia de otros protocolos que ha desarrollado? Desarrollé el Assist Remoto porque en el año de 1998, un querido amigo, que es el director mundial de cuidados al personal de una organización con presencia en 98 países, me pidió ayuda para atender a su personal viviendo en Nicaragua durante una violenta crisis política en la que no podían abandonar sus casas y sus vidas estaban en peligro. Eu desenvolvi o Assist Remoto porque no ano de 1998, um querido amigo que é diretor mundial de cuidados ao pessoal, ou staff care, de uma organização com uma presença em 98 países, me pediu ajuda para atender ao seu pessoal que estava vivendo naquela época na Nicarágua, durante uma crise política muito violenta, na qual não podiam abandonar, não podiam deixar suas casas e suas vidas estavam em perigo. Es diferente a otros protocolos que hemos desarrollado porque A. Sim, perdão. É diferente de outros protocolos que temos desenvolvido, por quê? A. No es un protocolo de terapia EMDR, sino un protocolo psicofisiológico y algorítmico basado en la teoría de la doctora Francine Shapiro del sistema de procesamiento de la información, por lo que lo pueden aprender profesionales de la salud mental que no necesariamente sean terapeutas EMDR. A não é um protocolo de terapia MDR, e sim um protocolo psicofisiológico e algorítmico baseado na teoria da doutora Francine Shapiro, do Sistema de Processamento de Informação, ou o PAI, como conhecemos aqui no Brasil. E por isso é que podem profissionais da saúde mental que não sejam necessariamente terapeutas de MDR também podem aprender. B. Es un protocolo específicamente diseñado para ser administrado online. B é um protocolo especificamente elaborado, desenhado para ser administrado online. C. Se puede administrar a niños desde los 4 años a adolescentes y adultos. C, ele pode ser administrado em crianças a partir dos 4 anos de idade, adolescentes e adultos. D. Es un protocolo que se puede administrar desde las primeras horas o días en que la persona muestre síntomas severos de perturbación y o deterioro en el funcionamiento cotidiano.
É um protocolo que pode ser administrado desde as primeiras horas ou dias em que a pessoa mostre sintomas severos de perturbação ou uma deterioração no funcionamento cotidiano. Es un protocolo focalizado en la estabilización de la persona a través de la reducción o eliminación de la perturbación causada por los componentes somatosensoriales de la memoria patogénica. É um protocolo focalizado na estabilização da pessoa através da redução ou eliminação da perturbação que é causada pelos componentes somatosensoriais da memória patogênica. Quais são as aplicações clínicas do Assist Remoto? Dr. Harreiro, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas del Assist Remoto? El Assist Remoto está especialmente diseñado para personas que presentan ingresos sensoriales, sensaciones corporales o emociones intensas o abrumadoras. O Assist Remoto está principalmente ou especialmente concebido para pessoas que apresentam ingressos sensoriais, sensações corporais ou emoções intensas ou que sejam excessivas. Por ejemplo, hemos estado usando el Assist Remoto con aquellas personas que muestran síntomas de ansiedad, incertidumbre por el futuro e impotencia producidos por la pandemia del coronavirus. Los pacientes mencionan que sienten que su corazón se acelera, opresión en el pecho y debilidad en brazos y piernas, entre otros síntomas. Por exemplo, nós temos utilizado o Assist Remoto com aquelas pessoas que mostram sintomas de ansiedade, incerteza e impotência produzidos pela pandemia do coronavírus. Os pacientes mencionam que sentem que seu coração se acelera, sentem a opressão no peito e uma fragilidade nos braços e nas pernas, além de outros sintomas. El objetivo del Assist Remoto es disminuir o eliminar las sensaciones corporales, las emociones o los ingresos sensoriales, como imágenes, sonidos u olores que están produciendo alta perturbación en la paciente, facilitando así al cerebro el procesamiento natural de la experiencia. O objetivo do Assist Remoto é diminuir e eliminar, ou até mesmo eliminar as sensações corporais, as emoções, ou esses ingressos sensoriais, como, por exemplo, imagens, sons ou odores, que estão produzindo alta perturbação na paciente, facilitando assim ao cérebro o processamento natural da experiência. Aqui no Brasil, nós temos o programa de rede solidária da Associação Brasileira de MDR e pensamos que as pessoas treinadas no Assist Remoto podem se agregar, podem se juntar aos demais terapeutas para ajudar aqueles afetados pela pandemia. O que o senhor pensa disso? Aqui no Brasil, temos o programa de rede solidária da Associação Brasileira de MDR. Y pensamos que los entrenados en el Assist Remoto pueden sumarse a los demás terapeutas para ayudar a los afectados por la pandemia. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que es una gran idea, y no solo para ayudar en este momento a los afectados por la pandemia del coronavirus. Pensemos a futuro. Siempre va a haber desastres naturales ou provocados por el hombre. Eu penso que é uma grande ideia. E não só para ajudar ao próximo nesse momento
né, de uma pandemia de coronavírus. Pensemos também no futuro. Sempre haverá desastres naturais ou provocados pelo homem. Asimismo, diariamente tenemos víctimas de incidentes críticos, como violencia familiar, violaciones, balaceras, pérdida violenta de seres queridos, en los que el ASIS remoto puede ser aplicado sin el límite que impone la distancia física para ayudar a aliviar lo antes posible el sufrimiento de las víctimas. Além disso, diariamente temos vítimas de incidentes críticos como violência doméstica, estupros, tiroteios, perda violenta de entes queridos. E no que o assist remoto pode ser aplicado nessas situações, sem um limite que impõe a distância física para podermos ajudar a aliviar este sofrimento das vítimas o quanto antes. As terapeutas e os terapeutas necessitam de um treinamento formal no assist remoto antes de tratar de seus pacientes? ¿Necesitan las y los terapeutas entrenamiento formal en el assist remoto antes de tratar a sus pacientes? Afirmativo. Tener solo una copia del protocolo no es suficiente para poder dar un tratamiento profesional online con el assist remoto. Afirmativo. Ter somente uma cópia do protocolo não é o suficiente para se poder dar um tratamento profissional online com o assist remoto. Es necesario tomar un entrenamiento formal para entender la conceptualización que soporta al protocolo y resolver las dudas. É necessário participar de um treinamento formal para entender a conceitualização que apoia o protocolo e a solucionar dúvidas. Es nuestro deber profesional estar lo mejor preparados posible por el bienestar de nuestros pacientes y para cumplir con nuestro juramento de no hacer daño. É nosso dever profissional de estar o melhor preparados possível para o bem-estar dos nossos pacientes e para podermos cumprir com o nosso juramento de não causar dano, não causarmos prejuízo. Quais são os requisitos profissionais para se tomar esse treinamento? Quais são os requisitos profissionais para tomar este entrenamiento? Se debe de ser profesional de la salud mental con licencia vigente para ejercer la psicoterapia en su respectivo país. Por ejemplo, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos y psicólogas clínicas. A pessoa deve ser um profissional da saúde mental com uma autorização, com uma licença vigente para exercer a psicoterapia no seu país. Por exemplo, um psiquiatra, psicólogos que tenham esse, no nosso caso no Brasil, CRP ou CRM. Qual o tempo médio de tratamento com o assist remoto? Qual é o tempo promédio de tratamento com o assist remoto? Para un incidente crítico reciente, usualmente se necesitan 2 sesiones de 1 hora de duración. Para um incidente crítico recente, normalmente são necessárias 2 sessões com 1 hora de duração. Existe pesquisa já com o assist remoto? ¿Existe investigación en el assist remoto? Sí. Durante 2018 y 2019
se condujeron pruebas de campo en muchas partes del mundo, como China, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, con la versión beta, o sea, no la definitiva del protocolo. Uhum. Sim, durante 2018 e 2019 foram conduzidas provas de campo em muitas partes do mundo, como na China, na Latinoamérica, ou América Latina, na Europa e Estados Unidos, com a versão beta do protocolo, quer dizer, não a versão definitiva. Así es. Esto se hizo para demostrar su validez ecológica, o sea, su aceptación en el mundo real. Isso foi feito para demonstrar a sua validade ecológica, ou seja, a sua aceitação no mundo real. No basta con adaptar un protocolo o inventar un protocolo. Não adianta ou não é suficiente ajustar um protocolo para que isso aconteça. El primer paso en la investigación O primeiro passo numa pesquisa es demostrar la validez ecológica de un protocolo. é poder mostrar essa validade ecológica de um protocolo. O sea, Ou seja, si funciona, si es aceptado en el mundo real. se ele funciona, se ele é aceitado, se ele é aceito, ou se ele é aceitável no mundo real. El segundo paso es demostrar su eficacia. O segundo passo é poder demonstrar a sua eficácia. Entonces, basados en los resultados de la validez ecológica, creamos la versión 2020, misma que se aprenderá durante el entrenamiento del día 6 de mayo del año 2020. Então, baseados nessa validade ecológica, é que criamos a versão 2020, que é aquela que se aprenderá durante o próximo treinamento a ocorrer no dia 6 de maio de 2020. Actualmente, mi colega Kelly Smythe Dent está llevando a cabo investigación de la efectividad del así remoto con personas afectadas por la pandemia del coronavirus. Esperamos publicar el estudio este año 2020. A minha colega, a Kelly Dent, está fazendo pesquisas com o assist remoto e utilizando com pessoas afetadas principalmente pelo coronavírus. E nós temos a expectativa de publicar esses trabalhos ainda agora em 2020. André, por favor, ¿podrías presentar a Kelly y darle la cámara a Kelly para que se presente? Okay. Kelly, Kelly, how about you say hi to our folks here in Brazil and Latin America? There you go. Hola a todos y a todas. Yo soy Kelly Smythe Dent, fundadora de Scaling Up, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muito bem. A Kelly Smythe Dent é fundadora do Scaling Up, que é essa plataforma que vai veicular o treinamento, e tem um grande prazer de estar aqui conosco. Well, that was great. Ella es la researcher de esta importante investigación del así remoto durante la pandemia del coronavirus. Kelly é a pesquisadora principal que está levando adiante a pesquisa com o Assist Remote durante esta pandemia. Y aquí en Zoom podemos ver
los esfuerzos unidos de todo el continente americano. E aqui no Zoom nós podemos ver os esforços unidos de todo o continente americano. Desde Kelly en los Estados Unidos, Nacho en México y André y Adriana en el Brasil, todos hermanados y unidos para ayudar. Podemos ver aqui, principalmente com Kelly nos Estados Unidos, Inácio Rareiro no México e André e Adriana no Brasil, nesse esforço conjunto para o desenvolvimento desse trabalho. And Kelly just saying that we are all together from the United States, Mexico and Brazil, united in this effort to help mankind. Sí. Muito bem. Poderia compartilhar comentários de algum terapeuta que tenha utilizado o Assist remoto? Claro que sí. Me han comentado que al tratar con el Assist remoto a doctores y doctoras que están en hospitales atendiendo pacientes con coronavirus, los síntomas patogénicos más frecuentes que presentan son la imagen de la cara de pánico de los pacientes cuando les dicen que los van a intubar, pues saben que probablemente van a morir. Y también el sonido del pip, 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 bip de los respiradores en la sala de cuidados intensivos. Sim, alguns terapeutas comentaram que ao tratar com o Assist remoto, médicos e médicas que estão nos hospitais atendendo pacientes com coronavírus, que os sintomas patogênicos mais frequentes que apresentam são a imagem do rosto de pânico dos pacientes quando lhes é dito que vão ser intubados, porque sabem que provavelmente vão morrer. Bem como os sons de bip, bip, né, dos respiradores na sala dos cuidados intensivos. Estas imágenes y sonidos intrusivos que les estaban afectando día y noche, pues no se los podían sacar de la cabeza, han desaparecido completamente con el Assist remoto, permitiéndoles a los doctores y las doctoras seguir adelante con su importante trabajo. Essas imagens e sons intrusivos que os estavam afetando dia e noite, porque não conseguiam tirá-los da cabeça, desapareceram completamente depois de utilizado o Assist remoto, permitindo-lhes a esses médicos e médicas seguir adiante com o seu trabalho tão importante. Otro comentario frecuente de terapeutas que han empleado el Assist remoto es que ya no se sienten impotentes, pues ahora pueden brindar ayuda a sus pacientes sin importar la distancia o la obligada separación física por la cuarentena de la pandemia. Outro comentário frequente de terapeutas que puderam utilizar o Assist remoto é que eles já não se sentem mais impotentes, pois agora podem brindar ajuda, podem oferecer ajuda aos seus pacientes, não importando mais a distância ou a separação física obrigatória por causa imposta pela quarentena desta pandemia. Quanto dura o treinamento? El entrenamiento online dura cerca de 4 horas y además hay un video demostración de 40 minutos. O treinamento online dura cerca de 4 horas e, além disso, há um vídeo de demonstração de 40 minutos. E como pode ser feita a inscrição para o treinamento no Assist remoto?
¿Cómo puede inscribirse para el entrenamiento en el Assist remoto? El entrenamiento online en español ya está disponible para quien lo quiera. El entrenamiento online en portugués se va a llevar a cabo el 6 de mayo y aquí está la dirección, si la pudieran poner, de www.scalinupemdr.com. Você pode colocar. A Adriana vai colocar daqui a pouco, está bem? As pessoas que sabem espanhol já têm o curso disponível online e os outros que falam português podem fazer inscrição no link que nós vamos disponibilizar para vocês para que no dia 6 de maio aconteça o curso diretamente também com o Dr. Inácio Rareiro e com a minha tradução. Muito bem, acho que eram estas as perguntas que tinha para fazer. Estas foram as perguntas que teníamos para fazer. E temos aqui também uma pergunta mais de uma participante. Temos aqui também uma pergunta a mais de uma participante, da colega Ieda. Deixa eu passar aqui. A Ieda Messias perguntando: num incidente crítico, 2 sessões de 1 hora são suficientes. E no caso do Covid, que está sendo contínuo, né? Então, em um incidente crítico, 2 citas de 1 hora são suficientes. Sin embargo, como hacer con el COVID, que es un trauma continuado? Si es lo mismo. Muy buena pregunta. Muito boa essa. Podríamos compartir, André, mi artículo sobre la conceptualización de los incidentes críticos y el estrés traumático continuado. O Dr. Rareiro está sugerindo então que a gente compartilhe com vocês uma pesquisa, um artigo que ele tem sobre o incidente crítico, estresse continuado e conceitualização. El estrés traumático continuado, como el que están viviendo las personas durante esta pandemia. Perdão, se puder repetir. Sí, el estrés traumático continuado que todos estamos viviendo durante esta pandemia. O estresse continuado que todos nós estamos vivendo durante esta pandemia se comporta clínicamente como un incidente reciente. Ele se comporta clinicamente como um acontecimento recente. Entonces, por ejemplo, el caso de los doctores en Nueva York que fueron tratados con el Assist remoto, ellos van a seguir trabajando. Então, por exemplo, esse caso que eu mencionei dos médicos em Nova York que foram tratados com o Assist remoto, eles continuam trabalhando. Nos focalizamos como con un rayo láser. Nós focalizamos como se fosse um raio laser en las imágenes y en los sonidos que son los síntomas intrusivos. Principalmente as imagens e aqueles sons que são os sintomas intrusivos. Y bastaron 2 sesiones para que desaparecieran. E foram suficientes 2 sessões para que esses sintomas desaparecessem. Exacto. Y ya pudieron seguir con su trabajo. E aí puderam continuar com o seu trabalho. Aqui uma outra pergunta. Depois de os profissionais de saúde terem feito o processamento, quando voltam ao trabalho, se não há o risco de voltarem a ficar traumatizados.
em termos de los profissionais de saúde, tras haberem passado por el processamento, quando vuelvan ao trabalho, se não há o risco de que vuelvan a se traumatizar. De esa memoria patogénica tratada con el ASSIST, ya no hay el riesgo. A partir dessa memória patogênica que foi tratada com o ASSIST, aí não há mais esse perigo. Porque estamos hablando de resiliencia. Porque nós estamos falando de resiliência. Si nosotros dejáramos a la memoria patogénica activa, Se nós deixássemos a memória patogênica ativa, cada día que los doctores van al hospital y ven los rostros de pánico y el sonido, bip, 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 cada dia que os médicos voltassem ao hospital e vissem o rosto de pânico dos pacientes e aquele som continuado, bip, bip, esa nueva memoria se liga a la primera memoria y se va haciendo una gran neurored patogénica. Esta memória que vai acontecer a cada dia se ligaria a esta memória inicial, crescendo e formando uma grande rede patogênica. Pero si esta memoria, la primera, se disuelve, las nuevas memorias ya no van a encontrar a dónde ligarse. Se esta primeira memória for trabalhada, aí essas outras subsequentes já não têm mais onde se conectar, porque ela já foi elaborada. Claro, porque el cerebro almacena recuerdos similares en sus componentes. Porque essas memórias são armazenadas em termos de semelhança dos seus componentes. Claro, pero si la primera memoria patogénica es procesada, ya no va a encontrar el cerebro memorias patogénicas para ligarse y crecer. Então, se essa primeira memória patogênica com essas características intrusivas for reprocessada, essas subsequentes já não têm mais onde se vincular. A eso se le llama resiliencia. E a isso que nós chamamos de resiliência. Desde el punto de vista del sistema de procesamiento de la información. A partir do sistema de processamento adaptativo de informação que é tomado como nossa referência. Exacto. Muy bien. Tenemos aquí, creo que una última pregunta. También el curso del día 6 en español, que sí, también será con traducción de español a portugués, porque la participante, a él le gustaría participar del curso en vivo, aunque sea hispanohablante. Entonces, bueno, el curso en español ya está online, totalmente en español, y el curso en portugués, todo el material va a ser en portugués. Okay. Yo voy a dar algunas observaciones que André va a traducir, pero todo el material es en portugués. Muy bien, ok. Creio que uma última pergunta. Uma última pergunta, né? É possível tratar as consequências do problema? Por exemplo, em função da pandemia, houve prejuízo financeiro, não se consegue estudar, manter rotina, sensação de insegurança e de fraqueza por não conseguir manter-se funcional, né? É possível tratar das consequências do problema? Por exemplo, como resultado da pandemia, houve prejuízos financeiros, não se logra estudar, manter uma rotina, sensação constante de inseguridade, porque não se mantém funcional. Claro que es posible y esos síntomas son los que hemos estado tratando exitosamente.
Claro que é possível e são exatamente estes os sintomas que nós temos conseguido tratar com êxito. Además, hemos tratado lo que se llama flash forwards. Além disso, nós podemos tratar com o que é chamado de o protocolo flash forward. Un gran número de personas están angustiadas porque se imaginan un futuro catastrófico. Um número muito grande de pessoas se sentem muito angustiadas porque ficam imaginando um futuro catastrófico. Con el ASIS remoto se trabaja ese futuro catastrófico para que disminuyan la ansiedad o se quite la ansiedad. Com o Assis remoto também é possível tratar dessa ansiedade antecipatória para que ela seja também elaborada. Muy bien. Bueno, aquí, una pregunta más, perdón, solo eso. ¿Podría cruzar con ustedes el CES y pedir los materiales en español? Bueno, son cuestiones más específicas, creo que podemos hablar después, ¿no? ¿Qué preguntó? Si puede hacer el curso el día 6 y tener los materiales en español. Eso lo tratamos con Kelly. Kelly es quien se encarga de todos esos detalles administrativos. Perfeito. Então, com Kelly, depois vamos tratar desses detalhes administrativos. A Adriana já confirmou que está bem. Ok, está arreglado. Então, perfecto. Bueno, muchas gracias por esta charla. Nacho, creo que ha sido muy aclarador para todos nosotros y espero que podamos nos ver próximamente el día 6. Quero agradecer muito a presença do Dr. Jareiro por esta apresentação, por esta conversa, que acho que foi muito esclarecedora e espero que possamos nos ver novamente no dia 6 para o treinamento do Assist remoto. Ok? Muchas gracias, André, por la invitación. Y si pudiéramos poner a Kelly para que se despidiera Kelly, goodbye. Claro. Porque es un esfuerzo de todos nosotros. Sí. Hasta Gracias. pronto. Hasta el there? 6 de mayo. Sí. Kelly, can you see us? Sí, gracias por la invitación y nos vemos pronto. Ok, colegas. Então, mantenham-se bem. Bom fim de semana para todos. Buen fin de semana. Bye E até bye.